futuros suboficiais casensados na Marinha do Brasil. Último vídeo da sequência de Direito Administrativo Disciplinar. A gente já está no 9 aqui, a proposta é 10, a gente vai terminar agora com 10. Nesse vídeo, que é o vídeo de número 10, a gente vai ver as questões de audiência com o comandante. Aqui, conforme você pode ver no índice, né? Audiência do comandante, página 328. Tá chegando ao fim. Próximo conteúdo, dica, Direito Internacional dos conflitos militares. Então, vamos lá. Aqui, como de praxe, né, a gente está falando de direito administrativo e disciplinar militar, que é a unidade de ensino. E aqui é aquele bem-vindo ao aluno que a gente costuma pular. Não tem nada que agregue aí para efeito de prova, não. Mas aqui já é importante, né? Objetivo de aprendizagem. Como objetivo de aprendizagem, a gente tem descrever contravenção disciplinar, citar a competência para imposição de penas disciplinares, citar princípios aplicáveis e descrever a audiência do comandante. Introdução. O procedimento administrativo e disciplinar militar possui uma regulação maior da nossa Constituição através dos dispositivos que tratam do processo administrativo geral, resguardando direitos e garantias fundamentais como os do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, legalidade, presunção da inocência e direito ao silêncio. Então, ele já dá aqui, ó, relembra, né, que a gente já viu, garantias fundamentais. São elas o devido processo, as garantias fundamentais do devido processo legal. Então, contraditório, ampla defesa, legalidade, presunção, inocência, direito de silêncio, acompanhados de um amplo, sólido conjunto de valores peculiaridades, tais como a hierarquia e disciplina. O processo administrativo disciplinar militar vai aparecer de forma mais detalhada no Estatuto e no RDM. A audiência disciplinar realizada pelo comandante nada mais é que a expressão de um procedimento administrativo disciplinar militar, porém realizado de forma sumária. Agora, a audiência do comandante. Primeiro item, contravenção disciplinar. Este é um tema que já abordamos lá no item 3.2, já vimos anteriormente lá no RDM, né? Entretanto, vamos relembrar um pouquinho. Primeiramente, vimos que a violação das obrigações e dos deveres militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar. Mais uma vez, a definição de contravenção disciplinar, né? Que é a violação das obrigações e deveres militares, constituirá crime, contravenção, que a gente está falando, ou transgressão disciplinar. Tudo isso está no artigo 42 dos Estatutos Militares. Sendo que contravenção e transgressão são expressões sinônimas. O militar, no cumprimento das suas funções, deve observar dois preceitos fundamentais, a hierarquia e a disciplina. A inobservância desses preceitos poderá configurar a prática de faltas administrativas, após um regular processo administrativo, onde devem ser assegurados a ampla defesa e o contraditório. O militar poderá ser punido, inclusive, com o cesseamento da liberdade, o qual chamaremos de prisão administrativa. Dessa forma, a contravenção disciplinar será toda a ação ou omissão contrária às obrigações ou aos deveres militares instituídos em lei, nos regulamentos, nas normas e nas disposições em vigor e fundamentam a organização militar. Então, mais uma definição sobre contravenção disciplinar. Desde isso tudo, né? Desde que não incidindo como crime. Porque se for incidindo como crime, deixa de ser contravenção para ser crime. Ao cometimento de uma transgressão corresponderá a imposição de uma sanção. Aqui na caserna, a prática de contravenção disciplinar será sancionada com a cominação de uma das penas disciplinares previstas no artigo 14 do RDM. Entretanto, temos que observar que a sanção não será simplesmente aplicada do nada. Temos todo um processo, todo um procedimento em que será garantido ao contraventor o contraditório e também a ampla defesa, como a gente vai ver mais adiante.
Mesmo na caserna, faz-se necessária a instauração de um procedimento disciplinar, ainda que de forma abreviada, para a sanção do infrator. Competência. Vamos relembrar também que as competências para a imposição de penas disciplinares está lá no item 3.4 com 3.1 dessa mesma unidade de ensino. Pela leitura do artigo 19 do RDM, podemos inferir que qualquer titular de OM possui competência para a imposição de penas disciplinares aos seus comandados ou aos que servem sob sua direção ou ordem. Além disso, o presidente da República e o comandante da Marinha possuem competência para a imposição de penas disciplinares a todos os militares da Marinha. É importante, né? O presidente da República, o comandante supremo, e o comandante da Marinha, porque é o comandante da Marinha, né? O 01 da Marinha. Os poderão delegar essa competência no todo ou em parte a oficiais subordinados. Mas aí os almirantes, tá? O OM comandado por almirante, ele pode delegar ao imediato, um outro oficial subordinado. A pena de licenciamento da exclusão do serviço ativo será imposta pelo comandante da Marinha. Essa parte da matéria aqui está muito cheia de questõezinhas de prova, viu? Ou por autoridade que ele tenha recebido delegação de competência. A pena de licenciamento de serviço ativo da Marinha ex officio, a bem da disciplina, será aplicada às praças prestando serviço militar inicial. Outra definição boa. A quem será aplicado licenciamento de serviço ativo da Marinha ex officio? A praças de serviço militar inicial. Isso por quem? Pelo Comando do Distrito Naval ou Comando Naval. Claro que é onde ocorreu a incorporação do militar, de acordo com a Lei de Serviço Militar. Os comandantes dos distritos navais ou do Comando Naval têm competência ainda para aplicar punições aos militares da reserva remunerada. Quem aplica punição a militares da reserva? Comandantes do Distrito Naval, comandos navais. Ou reformados que residem ou exercem atividade na área de jurisdição do respectivo comando. Respeitava a precedência hierárquica. Após relembrarmos todos esses conceitos nessa aula, iremos nos ater mais a audiências providas pelo titular de OM. Princípios aplicáveis. Quando tratamos dessa sistemática de um superior fazer uma parte de ocorrência a um subordinado, o qual terá um determinado prazo para a realização de sua defesa prévia, sendo posteriormente julgado por uma outra autoridade militar, normalmente um titular do OM, temos a expressão de um processo administrativo disciplinar militar. Servidores públicos civis são regulados por outra lei, que é a 8.112 de 1990, e em seu artigo 148 define o que é um processo disciplinar. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Guardadas as devidas peculiaridades, é mais ou menos isso que se verifica também no âmbito militar e que percebemos na audiência disciplinar realizada pelo titular de OM. Esse procedimento, mesmo que sumário, deverá observar alguns princípios e regras para que tenha validade, conforme estudaremos mais abaixo. Claro que se deve ressaltar que não se pode estudar o processo administrativo disciplinar militar afastado, por mais breve que se possa imaginar, os sustentáculos das Forças Armadas, hierarquia e disciplina. Assim, a análise de qualquer princípio aplicável a esta espécie de processo administrativo não deve ser desvinculada daqueles que são fundantes. Por outro lado, a rigidez da disciplina militar e a sua estrutura fundamentada e hierarquizada enseja particularidades. No entanto, essas especificidades não devem ser utilizadas como mecanismo para realização de arbitrariedades.
Existem alguns princípios que teremos que verificar a fim de atestar a legitimidade do processo administrativo disciplinar. Devido processo legal. Trata-se de um princípio anglo-saxão, observado pela primeira vez na Magna Carta de 1215 e há muito incorporado em diversos ordenamentos jurídicos. Sua principal expressão na nossa Constituição se encontra no artigo 5º, o qual assevera que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Apesar de o dispositivo mencionar especificamente privação de liberdade de bens, na verdade esse princípio irá se propagar a todo o nosso ordenamento jurídico, inclusive na caserna. Eucler, 2007, explica. No que permite ao processo disciplinar, os princípios da legalidade, o devido processo legal, desdobram-se em diversas garantias para os administrados. No nosso caso, os militares, em primeiro lugar, é vedado à administração pública criar infrações e sanções. Em segundo lugar, impõe que a lei contenha um mínimo de densidade normativa que permita aos indivíduos saberem com segurança qual a conduta proibida e a respectiva sanção, tipicidade, conforme já vimos anteriormente. Por fim, exige que a lei criadora do ilícito e da sanção seja anterior ao fato e retroativa. Consoante esse princípio, nenhuma decisão gravosa a um determinado sujeito poderá ser imposta sem que antes tenha sido submetido a um processo cujo procedimento esteja previamente previsto em lei, ou seja, impõe-se o cumprimento dos ritos legalmente previstos para a aplicação da penalidade. Logo, podemos perceber que a pena disciplinar somente será válida se estiver formalmente prevista em leis ou regulamentos prévios que descrevem a conduta ilícita, bem como a sanção. Além disso, ela deverá percorrer todo o devido processo legal, inclusive com o direito ao contraditório e ampla defesa que veremos mais à frente. Discricionariedade. Trata-se de um tema bastante complexo. O fundamento da discricionariedade é a impossibilidade do legislador não conseguir, impossibilidade do legislador, a gente já sabe que é discricionariedade, diante dos fatos, catalogar todas as situações. Há uma impossibilidade material e fática de o legislador conseguir catalogar e prever todos os atos administrativos que podem ser praticados. A lei não consegue traçar, e de maneira rígida, todos os comportamentos que a administração pública tem que ter. Em virtude dessa dificuldade do legislador, lança-se mão de algumas formulações mais genéricas, abstratas ou fluidas, e justamente desses conceitos jurídicos indeterminados mais abertos para que o próprio administrador, diante da hipótese da singularidade da mesma, possa ele fazer aquela valoração. Então, o próprio ordenamento jurídico irá conferir ao administrador público essa margem de liberdade que será preenchida com seu juízo pessoal. Perceba que, de forma alguma, estamos falando em ausência de lei, uma vez que a discricionariedade deve estar parametrizada por ela. Desta feita, a lei faz remanescer essa margem de liberdade, de espaço de atuação para o administrador público, para que ele possa, diante das circunstâncias, valorar e praticar o ato administrativo que mais entenda ao interesse público, mais atenda ao interesse público. Logo, é a própria lei que dá esse espaço em virtude da incapacidade do legislador conseguir catalogar o mundo fático, ou seja, todas as possibilidades de agir do administrador público. Assim, a discricionariedade se traduz no poder conferido à administração pública para agir livremente dentro de determinados parâmetros, ou seja, sem estar diretamente vinculado a uma determinada conduta, desde que haja dentro dos limites legais em defesa da ordem pública. Tal poder consubstancia
a posição de supremacia da administração pública sobre o particular. O poder discricionário é o que permite ao administrador público, outra definição, diante de uma determinada situação, poder escolher uma dentre várias decisões igualmente válidas possíveis. Aí o Rousselier, de novo, vem dar mais uma contribuição, né? Ele diz o seguinte: assim, a discricionalidade deve ser entendida como uma limitação imposta pela lei. Ou seja, diante do caso concreto, a administração poderá optar em adotar uma das opções previstas na lei à resolução daquele caso. Especificamente no processo disciplinar, a discricionalidade tem efetividade basicamente na sua especificação de pena disciplinar a ser aplicada ao servidor, levando-se em consideração a natureza e a gravidade da infração ocorrida. Vê-se, portanto, que, embora possa a administração escolher a pena a ser aplicada, ainda assim está vinculada ao caso concreto, de forma que a sanção não seja desproporcional em relação ao fato ocorrido. Um ponto importantíssimo a ser dito é que a discricionalidade é totalmente diferente da arbitrariedade. O conceito de discricionalidade administrativa é sempre balizada pela lei. Se ela estiver fora da lei, não é discricionalidade, mas sim arbitrariedade. São coisas totalmente diferentes. Razoabilidade e proporcionalidade. Apesar de não serem exatamente a mesma coisa, normalmente sempre vemos um princípio acompanhado do outro. Assim, faremos o nosso estudo aqui. Estes são considerados dois dos princípios mais importantes do direito. É um princípio informador de diversas disciplinas jurídicas. Alguns chegam a chamá-los de princípios dos princípios. A razoabilidade remonta à origem do próprio homem. Aristóteles foi um dos primeiros filósofos que tratou da ação de proporcionalidade e razoabilidade. Dizia ele que o justo é o proporcional e está ligado a essa ideia de meio termo. Então, vê-se uma referência à razoabilidade e proporcionalidade desde muito tempo. É algo muito antigo. Ele está previsto implicitamente na CRFB de 88, Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Sendo assim, não existe propriamente um dispositivo constitucional que trate do princípio de razoabilidade. Contudo, está ele expresso no segundo artigo da Lei 9.784, a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Quando nos referimos à razoabilidade e proporcionalidade, também nos referimos a uma tríade meio, resultado e fim. Deve haver razoabilidade e proporcionalidade dos meios utilizados e para os fins almejados. Estes princípios se dividem em subprincípios: adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito. Então, a gente tem subprincípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Vamos ver cada um deles agora. Adequação é uma relação de adaptação da medida para alcançar um determinado resultado. Sendo assim, deve-se perguntar se a medida é idônea, apta a determinado fim. Eis a pergunta relacionada ao subprincípio da adequação. Este princípio é uma espécie de primeiro estágio, primeiro passo de aferição de razoabilidade de uma medida. Assim, verifica-se se a medida é ou não adequada. Necessidade está diretamente ligada à proibição do excesso. Se existem duas medidas possíveis, a escolha deve ser a mais suave, a mais branda, a que signifique um bônus maior do que um ônus. Seria dos males o menor. Então, dentre as soluções consideradas adequadas, deve-se impor a menor restrição possível ao direito fundamental. Proporcionalidade
em sentido estrito. Aqui devemos ponderar a solução que apresente um bônus maior do que um ônus. Vamos ter que ponderar esse prejuízo e os benefícios em se adotar ou não uma medida. É importante ter em mente que os três subprincípios se comunicam. A análise não é totalmente estanque. A interpretação e a compreensão fazem parte de um processo único. Igualmente, também se deve atentar ao fato de que a ponderação não se restringe à terceira hipótese, pois o juízo de ponderação se dá em todas as três etapas. Novamente, Husserl da sua contribuição, ele diz o seguinte: especificamente no que tange ao processo disciplinar militar, deve-se ter em mente que a imposição de eventual punição militar deve ser feita observando-se, necessariamente, a natureza da infração e o quanto da sua gravidade, sopesando esses dois extremos, de modo que a decisão da autoridade esteja proporcional à falta cometida e que seja razoável a imposição de eventual sanção, evitando assim que ocorra uma inadequação entre os meios e os fins, contrariando, por derradeiro, previsto no inciso 6 do artigo 2º da Lei 9.784. Motivação é o ponto-chave do controle de qualquer ato administrativo. Uma definição. O princípio da motivação surge como mais um instrumento de garantia da administração e dos administradores quanto ao atendimento do interesse público, revestindo-se, de certo modo, em uma forma de publicidade da vontade da administração estampada nos seus atos. Portanto, a razão e os fundamentos de qualquer decisão administrativa que implique restrições a direitos dos cidadãos devem obrigatoriamente ser explicitados. Uma distinção rápida entre motivo e motivação. Motivo é a situação de fato, de direito, que vai motivar a prática de ato pela administração pública. Portanto, tem-se o motivo de fato, uma situação de fato, de direito. Me perdi aqui. Que motivará a manifestação da administração pública. Motivação é a divulgação desses motivos, tornar público para todos a justificativa do pronunciamento tomado pela administração. A maior parte da doutrina entende que o motivo sempre será obrigatório, visto que é um dos requisitos do ato administrativo. Porém, a motivação não. Então, motivo é obrigatório, motivação não é obrigatória. A doutrina entende que a motivação nem sempre é obrigatória, que só se pode falar em motivação obrigatória se a lei expressamente determinar a obrigatoriedade. Aí o artigo 50 dessa lei, que a gente falou anteriormente, 9.764. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação de fatos e dos fundamentos jurídicos quando 1. Neguem, limitem ou afetem direitos e interesses. 2. Imponham ou agravem deveres, encargos e sanções. 3. Decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. 4. Dispensem ou declarem inexigibilidade do processo licitatório. 5. Decidam recursos administrativos. 6. Decorram de reexame do ofício. 7. Deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. 8. Importa anulação, revogação, suspensão ou convalidação de atos administrativos. Parágrafo 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. Segundo parágrafo. Na solução de vários assuntos de mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique o direito à garantia dos interesses. 3. Terceiro parágrafo. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará na respectiva ata ou de termo escrito.
Nesses atos listados, a motivação é obrigatória. Da leitura do referido artigo, podemos inferir que atos administrativos que imponham ou agravem sanções deverão ser motivados de forma clara, explícita e incongruente, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Mesmo na caverna, com todas as suas peculiaridades, deve-se observar este princípio. Contraditório e ampla defesa são verdadeiros pilares do devido processo legal, facultando ao acusador, durante todo o processo, a efetiva participação na apuração, possibilitando-lhe a utilização de todos os meios de defesa admitidos pelo ordenamento jurídico. A nossa Constituição trata dos princípios do contraditório e ampla defesa no artigo 5º, o qual afirma que, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Então, aqui, ó, artigo 5º, fala tudo isso aqui, mais uma definição. Novamente temos a apresentação de dois princípios que sempre são mencionados lado a lado. Perceba que a nossa Constituição assegurou expressamente essas garantias a qualquer tipo de acusado, seja em processo judicial ou administrativo. O contraditório é a oportunidade de o cidadão ser ouvido e poder apresentar a sua versão dos fatos que lhe são apresentados pela administração pública. Mais uma definição. Contrapondo-se e defendendo-se dos fatos que lhe são imputados. A ampla defesa, por sua vez, constitui garantia constitucional que assegura ao acusado condições para que traga ao processo todos os elementos necessários ao esclarecimento da verdade. Opa, mais uma definição. Aquela do contraditório e essa é o da ampla defesa. Vou mudar um pouquinho de cor aqui. Então, facultando ainda o direito de se omitir ou se calar. O contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa. Ou mais uma coisa importante se cair em prova. A ampla defesa abre espaço para que o militar exerça, sem qualquer restrição, seu direito de proteção. Garantir a aplicação desses princípios no processo da caserna não é uma generosidade, nobreza da autoridade competente para punir, mas um interesse público. O direito de se defender é essencial a todos os envolvidos em qualquer processo. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são aplicáveis em qualquer tipo de procedimento que envolva o poder punitivo. Não se concebe mais hoje qualquer espécie de pena em que não se garantam mais os direitos dos envolvidos. Nesse sentido, o artigo 26 do RDM é bastante cristalino. Nenhuma pena será imposta sem ser ouvido o contraventor e serem devidamente apurados os fatos. Perceba que os princípios do contraditório e ampla defesa não inibem em nada a percepção dos princípios da hierarquia e disciplina. Mesmo observando estas peculiaridades inerentes à caserna, deve-se assegurar o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, pois, além de refletirem o interesse público, encontram-se intimamente ligados à concepção de justiça, conceito fundamental ao bom e regular exercício da liderança naval. A audiência. Primeiramente, temos que verificar que o Estatuto dos Militares é de 1980, bem antigo, né? Enquanto o RDM é de 1983, também muito antigo. Já a Constituição veio depois, a Constituição veio em 1988. Então vamos lá. 80 Estatuto, 83 RDM e 88 Constituição. Ou seja, o Estatuto dos Militares foi promulgado sobre a égide de uma outra Constituição. E por sua vez o RDM busca seu fundamento justamente no Estatuto dos Militares. Logo, eventualmente, é possível que encontremos alguns dispositivos contidos em ambos que não foram recepcionados pela atual Constituição. O problema é que isso nem sempre é expresso ou declarado, e diante de um caso real, teremos que verificar se ambas as normas estão de acordo com o princípio e regras trazidas pela atual Constituição.
A audiência disciplinar realizada pelo titular de OM é o ponto auge do processo administrativo disciplinar militar sumário. Ela sempre... O ponto auge, ó. Ela sempre deverá se pautar no estrito cumprimento dos parâmetros constitucionais e legais. Em um primeiro momento, algum superior hierárquico, ao visualizar um eventual cometimento de contravenção disciplinar, fará a correspondente parte de ocorrência, em que narrará a sua visão acerca da falta cometida. Já em um segundo momento, ao militar imputado a falta, será dada a ciência da referida parte de ocorrência, sendo-lhe facultado um prazo para que faça sua defesa prévia por escrito. Posteriormente, todos esses documentos serão levados à audiência com o titular da OM para que julgue o caso, momento no qual será facultado novamente ao acusado a possibilidade de se defender, desta vez de forma oral. A punição administrativa por transgressão disciplinar militar se configura como um ato discricionário administrativo decorrente do poder disciplinar e, como tal, necessita observar os requisitos legais que permeiem os atos da administração pública, condições necessárias à validade de qualquer ato administrativo. A efetividade da justiça não significa impunidade, nem quebra de princípios basilares da vida castrense, mas a aplicabilidade das penas não podem ser utilizadas como mecanismos saneador da vontade de punir da autoridade competente, devendo respeitar preceitos constitucionais e administrativos, evitando assim atuações arbitrárias, abuso de poder e cerceamento de direitos. Sempre deverão ser observados princípios e regras que vão balizar a atuação da autoridade competente a punir. Todo cidadão, inclusive os militares, são dotados de direitos e garantias fundamentais que devem ser respeitados em sua plenitude, a fim de que consigamos atingir uma maior justiça social. A autoridade competente sempre deverá julgar com imparcialidade e isenção de ânimo a gravidade da contravenção, sem condescendência ou rigor excessivo, levando em conta as circunstâncias justificativas e atenuantes. Condescendência é ter a mão muito leve, e rigor excessivo a gente já sabe, é no pesar demais a mão, tem que ser justo, né? E aí, gente, após justificativas e atenuantes, página 335, a gente definitivamente termina com o direito administrativo disciplinar militar. Agora a gente tem só uns exercícios. Eu tenho a intenção de levar esses exercícios para o final do próximo unidade de ensino e resolvê-los todos, comentar e discutir aí com vocês, se der tempo, tá? Porque agora a gente vai entrar na sequência de mais 10 vídeos que vai tratar do direito internacional dos conflitos, que é a dica, né? Então, faremos agora os 10 vídeos da dica e, se der tempo, a gente vem amarrando todos os exercícios da apostila com comentários, tá? Grande abraço, Casenso, só aqui no Megamente.